Então, fera, o número quântico, né, o número quântico magnético, como eu já disse, ele se refere ao orbital. Então, esse orbital ele tem uma forma, né, uma conformação espacial. Professor, e que conformação é essa? Olha a conformação aí, gente. O orbital S ele tem essa forma esférica. E o orbital P tem essa forma de haltério. Então, quando você vê esse desenhozinho aí, você não se assusta, já sabe que é simplesmente a representação de um orbital onde está o elétron no átomo, tá ok? Número quântico de spin, gente. O spin significa o giro que o elétron dá em torno do seu eixo, tá? O número quântico de spin, ele só tem dois valores, ou menos o meio ou mais o meio. Não quer dizer que o elétron seja positivo, não é isso. É o elétron girando no sentido horário e no sentido anti-horário. Então, isso aí só são convenções, tá? Para ter valores diferentes. Ô, professor, e como é que se representa o elétron no orbital? Super fácil, gente. O elétron ele é representado no orbital usando uma setinha. Você pode notar na primeira figurinha uma setinha para cima ou uma setinha para baixo, o negativo e o positivo, não importa se é para cima ou para baixo, e quando tem dois elétrons no mesmo orbital, um elétron para cima e um elétron para baixo, tá bom? Distribuição dos elétrons nos orbitais. Ô, professor, eu aprendi a distribuir os elétrons nos subníveis, 1s2, 2s2, e nos orbitais, naqueles quadradinhos. Dá para colocar também isso. A gente faz a distribuição, olha aí na sua tela, usando o diagrama de Pauli, normal, e a gente vai usar, gente, duas regrinhas, que é o princípio de Pauli e a regra de Rand. O princípio de Pauli diz que no orbital, ou seja, cada quadradinho daquele só pode ter dois elétrons, e mesmo assim com spins opostos, tá? E a regra de Rand diz que o orbital ele só pode ter dois elétrons se todos já tiverem recebido o seu primeiro elétron, tá bom? Então a gente vai ver como é que usa isso. Olha, vamos fazer a distribuição dos elétrons nos orbitais, no 3d8, por exemplo, tá certo? Vamos distribuir esses 8 elétrons no orbital D, beleza? Então tá aí, ó, os 5 orbitais D. Por que 5 em teacher? Porque o D comporta no máximo 10 elétrons, 2 por orbital, tá bom? Então vamos lá, começando, ó, o primeiro elétron, o segundo, o terceiro, o quarto, tá vendo, gente? Um de cada vez, ó. O quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo. O último elétron conhecido como elétron mais energético celibatário, tá ok? Então tá aí, claro, com spins opostos, tá bom, gente? Como saber os valores dos números quânticos? Como é que você vai dizer um número? Se é 4, 5, 6, 7, gente? A gente vai usar três princípios, né? A distribuição eletrônica, o princípio de Pauli e a regra de Rand. Esses três juntos, a gente vai poder saber qualquer valor de número quântico, tá bom? Então, olha, vem um exemplozinho aí do teacher para facilitar para a gente. Diz assim: quais os 4 números quânticos do elétron mais energético? Quais são esses 4 números quânticos do elétron mais energético, ou seja, o último, para os átomos do nitrogênio e do oxigênio? Então vamos seguindo os passos. Ó. Primeiro passo ali, distribuição eletrônica, diagrama de Linus-Pauling. Então vamos fazer a distribuição deles direitinho. Feita a distribuição, está aí do lado, gente. Ó. O nitrogênio tem 7 elétrons, então você nota aí 1s2, 2s2 e 2p3. A soma desses expoentes dá 7. E no oxigênio é 8, a somazinha também dá 8, tá bom? Pode notar, o N termina em 2p3 e o O termina em 2p4. Então vamos ver isso aí, fera. Olha lá. Vamos convencionar que o primeiro elétron do orbital tem um spin negativo. Então vamos nessa. Para o nitrogênio, gente, parece difícil, mas não é não. Ó. O nitrogênio foi 2p3. Os números quânticos, o N e o L, são os mais fáceis. Professor, e aí, como é que eu faço? Olha lá, gente. O N é igual a 2, mega fácil, né? O númerozinho da frente da camada. E o L em teacher, ó. O L é o P, né? O P, vamos ver o valor do valor do L quando é P? Quando é P, ó, tá aí, o valor do L é igual a 1, tá vendo? São os dois mais fáceis, gente, de você achar. É o número quântico principal e o número quântico secundário, azimutal. Professor, e o M, hein? O M depende totalmente do L. Olha aqui embaixo, ó, no seu vídeo. O M vai de menos L até mais L. Como o L da gente foi 1, então vai de menos 1 até mais 1, tá aí na sua tela. Então, menos 1, 0 e mais 1. Vamos lá, ó. Menos 1, 0 e mais 1. Porque depende do L. Cada número desse representa um orbital, tá vendo? Então, professor, quantos elétrons eu tenho que colocar aí? Terminou em 2p3, então a gente tem que colocar 3. Então vamos lá, 1, 2, 3. Olha onde parou. Parou no mais 1, então tá lá. M igual a mais 1. Professor, e o spin, hein? Segundo tem aí na nossa tela, vamos convencionar que o primeiro elétron de cada orbital, de cada quadradinho desse, o primeiro que entrar tem um spin negativo. Então tá aí, ó, spin menos 1 meio. Tá bom, fera? Vamos ver agora para o oxigênio. Ó. Olha o oxigênio. Para o oxigênio terminou em 2p4, então o N igual a 2, facílimo. O P, ó, tá ali de novo, L igual a 1. Lembra que eu disse, fera, que o M depende do L. Então, ó, o M de menos L até mais L. Então, menos L, o L é 1. Então, vai de menos 1 até mais 1. Menos 1, 0 e mais 1. Então, vamos lá, fera. Tá aí, ó. Menos 1, 0 e mais 1.
3 orbitais. Professor, e agora? Agora a gente vai colocar 4, ok? Então vamos lá, devagarinho. 1, 2, 3, 4. Parou, galera. Ele parou aonde? Ó? No m igual a menos 1. Então é o nosso valor do m, ó. M igual a menos 1. Ô, teacher, e ele está agora com a setinha diferente, né? Tá para cima e tal. Não importa se é para cima ou para baixo, mas ele foi o segundo a entrar nesse orbital. Então, sendo o segundo a entrar nesse orbital, ele tem um spin positivo. O primeiro tem um spin negativo, o segundo tem um spin positivo, tá bom? E agora, fera? E se a questão der para você os números quânticos e pedir para você descobrir que átomo é esse? Porque agora a gente fez o contrário, né? Tinha o átomo, a gente achou o número quântico. E o contrário? Vamos descobrir o número atômico? Então vamos lá, ó. Tá aí os 4 números quânticos. A partir dele a gente consegue identificar o átomo. Vamos lá então? Ó, nível, subnível, orbital e spin. Os 4 números quânticos, 4 letras, 4 significados. Então os mais fáceis são o nível e o subnível. Então, ó, o nível 3 é o nosso primeira camada, né? Camada 3, primeira resposta, vamos dizer assim. E o L, professor? L igual a 2. Como é que eu vou saber? Olha aí, gente, na tabelinha, ó. L igual a 2. O 2 é o D. Então, ó, 3D. Isso, olha lá, 3D. Agora vamos descobrir quantos elétrons tem nesse subnível D. Vamos lá então, passando aqui o slide. Ó, a gente já tem o N igual a 3, o L igual a 2, falta o M igual a 0 e o S igual a mais 1/2. Titia, como é que eu vou fazer isso? Ó, gente, lembre que o M depende do L, né? Então vai de menos L até mais L, beleza. Vai de menos 2 até mais 2. Perfeito, professor. Então vamos lá, de menos 2 a mais 2, menos 2, menos 1, 0. Vamos lá então, fera. Ó, tá aí 5 números no valor de M e a gente tem que parar no M igual a 0, tá? Que é o que diz a questão. 5 orbitais. Então eu vou colocar um elétron em cada um até chegar no 0. Então vamos lá, eu coloquei o primeiro, coloquei o segundo, coloquei o terceiro. Ah, professor, beleza, parou no 0, é 3D3. Não. Vamos ver o spin. Né? Porque a questão diz que o primeiro elétron do orbital tem um spin negativo. Então, esse daí, gente, ó, ele tem um spin negativo. Só que a questão quer pra gente não é o de spin negativo, que é o spin positivo. Aí você diz, oxe, professor, e agora, hein? Não tá no 0? Tá no 0. Mas o spin não é o que ele quer, né? Ele quer o spin positivo e esse spin é negativo. Então, vamos continuar, galera, ó. Continuando, beleza? Ó, 4, 5, 6, 7... 8, gente. Olha lá, parou no 0 de novo, como a gente quer. E agora o spin dele, ó, vai ser positivo. Por quê, professor? Porque o primeiro é negativo e o segundo, claro, vai ser positivo. No total de 8 elétrons, 3D8. Terminado isso, o que é que você faz? Ó? Faz a distribuição eletrônica até chegar no 3D8. 1s2, 2s2, 2p6, até chegar no 3D8. Chegando no 3D8, tá aí. Total 28 elétrons, né? Que são a somazinha dos expoentes. Então, pessoal, esses aí são os números quânticos. Viram que não tem muita dificuldade, né? Você reveja, né, isso nas suas atividades que fez ao longo do ano, que você vai conseguir. Tá beleza? Então, vamos tratar de outra coisa agora. Vamos falar da tabela periódica, que tem a ver com os subníveis também, gente. A tabela se relaciona totalmente daí, ó. SPDF. Né? Pode notar que na primeira coluna aqui, ó, que é a família, né, coluna e período, tá? Então, na primeira coluna, todo mundo terminando em S. Aliás, as duas primeiras colunas, ó, S. As 6 últimas, P. As do meio, D10 e F14. Olha que coincidência com o número de elétrons. Realmente, fera. Então a tabela tem tudo a ver com os subníveis, tá bom? Então, ó, elementos do bloco SP representativos. Elementos do bloco D e F chamados de transição, tá bom? E aí, gente, ó, pelo subnível, né, você sabe o nome da família. Tá ali, ó. Distribuição eletrônica, né, na nossa terceira coluna aí da nossa tabelinha que vocês estão vendo na sua tela. Tá aí, ó. Quando termina em S, ou professor, esse N, eu sempre enrolo esse N. Esse N, gente, é o número da camada. Camada 1, 2, 3, 4, não importa, tá? Coloca N porque pode ser qualquer camada, tá ok? Então aí, ó, S1, família 1, metal alcalino, S2, família 2, alcalino terroso, e assim, pessoal, sucessivamente. Então, pela distribuição eletrônica, você sabe a família e vice-versa, ó. Dá para saber o elemento a partir da distribuição eletrônica e da tabela também dá para você saber o elemento. Olha o nosso exemplo, ó, tá aí. O bromo, licença só um pouco, pronto, gente, tá aí o bromo, ó. O bromo, você tá aí feita a distribuição eletrônica segundo o diagrama, e você nota na distribuição aí que eu coloquei aí 4 cores diferentes nesses números da frente, que são os níveis. Mostra que são 4 níveis, tá bom? Olha aí, ó, 4 camadas. Camada K, L, M e N. Então são 4 camadas. A camada, galera, é o período que o elemento está, ou seja, a linhazinha horizontal, tá bom? Olha aí, ó.
Característica da distribuição eletrônica, né? Tem 4 camadas, K, L, M e N. Então, como são 4 camadas, é um elemento do quarto período. E a família, Tite? Tá aí, ó. 7 elétrons na camada de valência. Como 7? Terminou em 4p5? Mas tem o 4, gente. O 4s2 está aí, ó. Então, a camada de valência, na verdade, ela pode ter mais de um subnível, sim, tranquilamente. Nesse nosso caso, é o que tem 4 na frente, que é o maior valor do nível. Então, tá aí, 4s2, 4p5, 2 e 5, 7, família 7A, conhecida como halogênios, e um elemento representativo do bloco P. E agora vocês vão ver aí, ó, esse pedacinho da tabela, que é a mesma que vem na prova do PSS, e você nota o bromo ali, gente, ó, tá ali o bromo, ó. Ele tá, pode prestar atenção, na família 7A, na coluna família 7A, e você descendo 1, 2, 3, 4, tá ali o bromo também no quarto período, família 7A, quarto período, tá vendo, fera? Fica bem facinho assim, tá bom? Propriedades periódicas. Ô Tite, essas propriedades periódicas, elas explicam o que, professor? As propriedades periódicas, gente, elas explicam, por exemplo, por que é que os metais têm tendência de doar elétrons e os não metais não. Isso é uma das coisas, para mim é mais importante, na verdade, que fala de propriedades periódicas. Explica o ponto de fusão, ebulição, mas principalmente todas dependem de um fator, que é o tamanho desse átomo. Daí é o que a gente vai ver agora, gente. Ó. O raio atômico, o tamanho do átomo, é a mais importante dessas propriedades. Você diz, professor, aquele monte de elemento, como eu vou saber quem é maior e quem é menor? Tá aí a dica para você, gente. Ó. Pode notar aí, essa tabela que está na tela de vocês, é uma tabela periódica, porém agora não representando de forma convencional. Né? Você está vendo aí os raios, o tamanho de cada átomo, não é legal? Pode notar que os elementos aqui na esquerda, que são os metais, tá aí, ó, tem um raio maior. Por isso que os metais, eles têm essa facilidade de doar seus elétrons, tá bom? E os não metais são extremamente pequenos, eles não têm tendência de doar seus elétrons. Tá, isso já explica inúmeras propriedades, tá ok? Ó, gente, aí eu peguei, ó, para mostrar para você, fera, aqui, duas famílias da tabela, a família 1A, a família 7A. E nessas duas famílias da tabela, você nota que elas, claro, os metais com tamanho bem maior, os não metais ou ametais com tamanho um pouco menor. Mas você nota, olhando as figuras, que independente de ser metal ou não, elas aumentam para baixo. Ou seja, os elementos que estão embaixo têm um raio atômico maior. Aí você me diz, por que, professor, isso acontece? Tá aí, gente. Porque aumenta-se o número de camadas. Quem está mais embaixo está em maior número de períodos. E período na tabela periódica são as camadas, os níveis. Olha aí o exemplo, tá vendo? Pode notar, cada vez que a gente desce, vai aumentando o número de camadas, tá ok? E quando os elementos não estão um debaixo do outro, estão um do lado do outro, que é o período, professor? Aí eu peguei como exemplo, gente, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio. Pode notar pela imagem, o carbono um pouco maior que os outros. Por que, professor, o carbono está um pouco maior do que os outros? Pelo seguinte, gente, porque o carbono, ele só tem 6 prótons e o oxigênio tem 8. Esses 8 prótons agarram a eletrosfera e acabam diminuindo o tamanho da eletrosfera. Então você nota aí que o raio maior é para os elementos que estão na esquerda. E até coincidentemente, né, na esquerda estão os metais. E os metais são maiores, tá bom? Por que isso acontece? Como eu disse, né, o carbono, nesse exemplo, tem 6. O oxigênio tem 8 prótons. Maior número de prótons, maior a atração. Desculpa, Fera. Vamos lá. E aí, gente, o exemplo. O carbono, o nitrogênio e o oxigênio, tá ok? Cada um com um tamanhozinho, nota o carbono com um tamanho maior. Gente, raio atômico de íons, aquele negócio cátion, ânion, perfeitamente, gente. Cátion é aquele que leva o sinal de mais, né? Sinal de mais, elétrons a menos. Olha aí o tamanho, ó. Esse de rosa, galera, pode notar o tamanho do rosa um pouco menor do que o tamanho, né, o acinzentado. É porque o rosa é o cátion, é quando perde o elétron, né? Aí perdeu o elétron, o núcleo atrai muito mais, o átomo fica pequenininho. E ânion, teacher? Ânion já é o contrário, né? O ânion é quando tem aquele sinalzinho de menos. Aí lembra aquele macetezinho, né? Sinal de menos, elétrons a mais. Aumenta a repulsão e o átomo acaba ficando maior. Olha aí o azulzinho, ó. Tá vendo, fera? Então esse azulzinho aí, gente, essa partezinha azul que vocês estão vendo, é comparando o ânion com o átomo que originou. Podem olhar o ânion, sinal de menos, né? Com um tamanho bem maior. Por que isso acontece, professor? Por conta dele ter ganho esses elétrons, tá certo?